porque isso é importante. Deixa eu orar primeiro, vamos orar, depois eu falo o que eu tenho que falar. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos concede mais uma oportunidade de ir na Tua casa, podermos estudar, Pai, não só a Tua palavra, mas também a história que se encontra em torno da Tua palavra. Se estamos aqui hoje como igreja pregando a Tua palavra, nós somos devedores não só do Senhor que nos deixou com a palavra, mas somos devedores também, Pai, de homens e mulheres que ao longo da história da igreja trabalharam, Senhor, e até doaram suas próprias vidas para que hoje pudéssemos estar aqui pregando a Tua palavra. Portanto, somos gratos a Ti pelo Teu mover ao longo da história, Pai, em relação a todos os acontecimentos que ocorreram há tantos e tantos anos atrás, mas que reverberam até os dias de hoje. Que seja um tempo de aprendizado, que seja um tempo de comunhão, que seja um tempo em que a Tua presença esteja aqui entre nós. Traga em segurança aqueles que estão a caminho, que possam ser momentos, Senhor, de conhecimento para o nosso coração. Assim oramos, já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Isso é nada. Então, como eu estava dizendo, essa semana, na quinta-feira, teremos mais um 31 de outubro, não é? Que o mundo comemora o Dia das Bruxas. Eu não sei nem por que bruxa tem dia, né? Mas, enfim, é algo assim que a gente não entende muito bem no mundo. Mas, tudo bem. Mas nós, cristãos, nós comemoramos mais um ano em que a palavra de Deus foi proclamada de forma a de fato alcançar todo o povo com a verdade bíblica, e isso feito através de alguns homens. É evidente que aquele que foi quem bateu o martelo primeiro foi Lutero, mas diante de tantos outros homens que na história da igreja colaboraram para o fomento daquilo que nós conhecemos como a reforma protestante. Então, o que eu estava dizendo é que é importante para nós sempre trazer à memória aquilo que aconteceu ao longo da história do povo de Deus, para que a gente não esqueça, meus irmãos, que em que pese sermos, em primeiro lugar, devedores a Deus, devedores à Sua palavra, devedores a Cristo por conta da Sua obra de vida, morte e ressurreição, nós também somos devedores a homens e mulheres que, repito, ao longo da história da igreja, doaram suas vidas para que hoje estivéssemos aqui sentadinhos no banco, ouvindo a palavra e prosseguindo, como diz o apóstolo Paulo, prosseguindo em conhecer ao Senhor. Talvez se não fossem essas pessoas, evidentemente, uma história movida pela mão de Deus, mas se não fosse o mover da mão de Deus sobre a vida dessas pessoas e também a própria coragem dessas pessoas em tempos tão difíceis de se levantarem contra o maior poder daquela época, que era o poder religioso, era o poder do catolicismo romano, certamente a nossa vida enquanto igreja seria diferente. Se hoje nós temos tantas e tantas heresias, né, correndo solta por aí, através de YouTube, através de igrejas que dizem ser igrejas cristãs, mas que a sua doutrina, as suas ações, enfim, os seus frutos não são frutos de fato que corroboram para serem chamadas igrejas de Cristo. Se nós já temos tantas e tantas heresias, sabendo tudo o que aconteceu na reforma, né? Ainda sentindo o aroma suave do que foi feito na reforma, imagina se não tivesse havido reforma. Como nós nos encontraríamos hoje? Qual seria a nossa situação? Então é sempre bom nós, na semana de comemoração de mais um ano da Reforma Protestante, trazermos à luz, trazermos à memória do povo de Deus tudo aquilo que aconteceu, para que a gente dê valor, quando a gente abrir a palavra de Deus, quando a gente abre as Escrituras, para que a gente dê valor àquilo que está nas nossas mãos, porque naquele tempo o povo não tinha isso em suas mãos. Imagina
supostamente, se uma Bíblia hoje custasse 10 mil reais, quantos teriam? Só uma elite, né? Só uma elite teria acesso às Escrituras. Era isso que acontecia naquele tempo. Só uma elite religiosa tinha acesso às Escrituras. E o povão mesmo, o povo, não tinha acesso. Só ouvia o que era pregado. E o que era pregado, em grande parte, eram doutrinas contrárias às Escrituras. Tá bom? Então eu quero, o Cleiton ele vai conduzir o culto de hoje, e no momento da ministração da palavra ele vai falar sobre a Reforma Protestante. Eu não vou entrar, mas não vou entrar tão a fundo naquilo que ele vai dizer, mas para que a gente chegue nos 5 solas, a doutrina dos 5 solas, nós antes precisamos passar por um breve histórico para entender como nós chegamos, né? E há aqueles que pensam que os solas foram já na época de Calvino, de Martinho Lutero, ali já foi registrado. Não, os 5 solas foram registrados em 1990. Ou seja, desde a Reforma eles existem, mas era uma colcha de retalhos. E aí então o autor, que eu vou falar aqui o nome dele, em 1990 ele junta os 5 ali, então estabelece ali as doutrinas da Reforma, que servem hoje como base de uma igreja reformada, são ali os pilares de sustentação de uma igreja reformada, tá bom? Então vocês receberam aí um material, receberam aí não é uma apostila, mas são algumas folhas aí, que contém resumidamente tudo o que aconteceu. E eu quero convidar vocês a virem a Bíblia de vocês em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículos 7 e 8. Eu vou ler todo esse conteúdo com vocês e vou dizer por que eu vou ler. Porque se eu não ler, eu vou ficar 1h30 aqui falando, entendeu? E o nosso tempo ele é remido, ele é breve. Portanto, se eu ler, eu me prendo ao que eu estou lendo e não vou além, entendeu? Mas se eu não for ler, aí você já viu, né? Não teremos culto hoje, tá bom? Atos capítulo 1, versículos 7 e 8, olha o que diz aí. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Agora o importante, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Sabe o que esse texto aqui representa, meus irmãos? Representa o início da igreja. Representa o início de uma igreja capacitada a pregar as Escrituras. Capacitada por quem? Só pela razão? Só pelo estudo? Só pelo conhecimento? Não, capacitada também espiritualmente. Então não é só o conhecimento, não é só a leitura bíblica, é também uma capacitação espiritual que nós precisamos, que nós necessitamos para ministrar a palavra. Então, o que está sendo dito a eles aqui por Jesus, quando eles perguntaram: mas quando é que vai acontecer essa restauração em Israel? Quando é que vai acontecer é isso que o Senhor está dizendo como volta? E aí ele está dizendo: não compete a vocês tempos ou épocas. O que interessa é que daqui a determinados dias vai acontecer isso, isso, isso. E Jesus está dizendo para eles: a partir daí, quando vocês forem capacitados e revestidos pelo Espírito Santo, aí vocês vão sair de Jerusalém. Aí vocês vão sair pregando o Evangelho a toda criatura, porque aí vocês terão não só a capacidade do conhecimento, porque o conhecimento vocês têm, vocês andaram comigo, vocês aprenderam tudo de mim. Mas o que está faltando agora a vocês? Está faltando um revestimento do Espírito Santo. Então, quando esses homens foram revestidos pelo Espírito Santo, ali então nós temos o início, o marco inicial da igreja cristã. Então eles saem de Jerusalém, vão até, vocês conhecem muito bem as viagens de Paulo, os acontecimentos do livro de Atos, e aí nós vimos então a igreja crescendo em vários lugares. Então vamos lá, vamos aqui para o nosso texto. Até o estabelecimento dos 5 solas da Reforma, muitas coisas importantes aconteceram. E aí nós precisamos entender esses acontecimentos à luz da história. E isso então vai nos ajudar a compreender o quê? A ação de Deus na Reforma. Aqui nesse texto, como eu havia dito, nasce a igreja. Jesus cria uma agenda de atuação para os seus discípulos. Que agenda é essa? Não saiam daqui agora. Só saiam daqui
quando do alto o Espírito Santo descer, e aí Ele que vai conduzir vocês aos lugares onde vocês têm que ir para pregar a minha palavra. Então eles precisavam receber algo que ainda não tinham recebido, porque conhecimento da palavra eles tinham. Andaram com o verbo, como eles não conheceriam a palavra? Andaram com Jesus. Então eles não poderiam dizer que não conheciam as Escrituras, eles conheciam, mas faltava um algo a mais, faltava a descida do Espírito Santo. Como diz aqui o texto, um poder vindo do alto, para que só então pudessem proclamar o Evangelho com poder e autoridade. E aí então o livro de Atos nos mostra o quê? Vários cenários diferentes, com personagens diferentes, e que vão o quê? Vão concordar, vão corroborar com o plano e com a agenda de Deus. Nós vamos ver conversões, vamos ver milagres, vamos ver uma pregação poderosa. Quem foi o primeiro pregador? Quem pregou o primeiro sermão na história da igreja? Não estou falando da história da Bíblia. Na história da igreja, quem pregou o primeiro sermão? Pedro, em Atos capítulo 3. Ali foi o primeiro grande sermão, o primeiro pastor que pregou um grande sermão, né? E já foi um sermão já de chicotada nos judeus, né? Já foi um sermão já, descendo a lenha ali nos judeus, né? Já foi um sermão de puxar a orelha deles. Então foi Pedro. E Pedro, aqueles homens quando olharam para Pedro, se perguntaram, mas esse cara é aquele pescador que andava com Jesus? Aquele homem bronco, que não sabia falar? Então você já percebe ali que aquele Pedro, depois do Pentecostes, não era mais o Pedro que está aqui em Atos capítulo 1, ainda com Jesus, não era mais ele. Era um Pedro agora revestido e capacitado pelo Espírito Santo de Deus. E quando você vê Atos capítulo 3, você faz a leitura e você pensa assim, nossa, que retórica de Pedro, que discurso de Pedro, que pregação de Pedro. Então eles cumpriram ali a agenda, e aí então o que passamos a ver é uma pregação poderosa das Escrituras, uma igreja viva e que crescia de forma espantosa, apesar de todas as perseguições, apesar de todos os confrontos, apesar de homens e principalmente os religiosos do judaísmo quererem impedir o crescimento da igreja, ela crescia mais e mais. Tem um autor, eu não vou lembrar agora o nome, que disse certa vez que as perseguições eram como fermentos na igreja. Quanto mais eram lançadas perseguições contra a igreja, mais a igreja crescia. Continuando, não há por questão de tempo como pontuarmos os mais importantes acontecimentos do livro de Atos. Mas o livro termina no capítulo 28, com Paulo pregando a mensagem do Evangelho em uma residência, dando conselhos a quem o procurava, inclusive pregando a própria guarda pretoriana, que naquele tempo já era formada por algo em torno de 16 mil homens. Mas a grande perseguição, e aí que começa um outro contexto histórico, que vem depois do livro de Atos, depois de algumas epístolas, a grande perseguição imposta contra a igreja iniciou, na verdade, com Nero, que em 10 de outubro do ano 54, assumiu o Império Romano com 17 anos de idade. Quase 10 anos depois, em 17 de julho de 64, aconteceu um incêndio em Roma, e em 68 ele tira a própria vida. Em 70, o que acontece? Acontece a invasão de Jerusalém. Lembra que Jesus prometeu que os discípulos olham para Jesus e falam, olha só que templo, que maravilha construída pelo homem. Aí Jesus olha para ele, deve ter balançado a cabeça assim, né? E diz, isso aí não vai sobrar pedra sobre pedra. E aí então, 70 anos, no ano 70, acontece a invasão de Jerusalém, quando ocorre a maior diáspora dos judeus. O que é diáspora? É dispersão. Quando os judeus então dispersam, saem de Jerusalém e são distribuídos por toda a terra. E essa dispersão, vejam só, durou até 14 de maio de 1948, tão próximo de nós, né? Olha quantos séculos que o povo judeu saiu da sua terra e quantos séculos depois eles vieram a retornar para Jerusalém. E é por isso que nós vemos toda aquela luta lá, né? Porque durante todos esses séculos, tanto os invasores do Ocidente, como aqueles do Oriente, conhecidos como árabes ou palestinos, como você queira,
que retomaram aquele lugar acham que aquele lugar é deles. Entendeu? E aí, em 14 de maio de 1948, 3 anos mais ou menos depois do final da Segunda Grande Guerra, a ONU então autoriza o povo judeu a retornar para sua terra, e eles então estabelecem o Estado, reestabelecem, portanto, o Estado de Israel. Continuando a leitura, no mesmo ano, 70, o Coliseu de Roma foi inaugurado por Vespasiano, e em 100 dias de festas, mais de 10 mil cristãos foram mortos no Coliseu. Pelos próximos 3 séculos, os cristãos foram persistentemente perseguidos das formas mais cruéis que você possa imaginar. Mas, como disse um dos pais da igreja, o sangue dos mártires era a semente que fazia a igreja crescer. No ano 81, o imperador Domiciano enviou o apóstolo João para a prisão em Pátmos. O imperador Diocleciano, no 4º século, foi o que implementou a pior perseguição contra os cristãos, e quando parecia que tudo estava perdido, que o cristianismo ia acabar, que a igreja não continuaria a crescer, Deus então levanta um homem chamado Constantino, que em uma determinada batalha teve uma visão do céu, uma visão de uma cruz, e ali a certeza de que Deus estava com ele, e a cruz representava o símbolo maior do cristianismo. Ele olha para aquela cruz, diz ele, a gente estava lá para ver essa televisão mesmo, ele diz que teve uma visão de uma cruz que descia e que era assim uma prova de que ele sairia vitorioso naquela batalha. Ele de fato foi vitorioso naquela batalha, então tudo muda, porque a partir desse momento, Constantino ele declara o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, e em 313 ele traz, ele proclama e traz ali, forma o que é conhecido como o Edito de Milão. Isso foi bom, meus irmãos, como diz o texto aí, e ruim ao mesmo tempo, porque agora nós temos a ligação entre igreja e Estado. Então agora não havia mais a diferença entre a igreja e o Estado. Estávamos agora ali unidos. Então, quando se falava do Império Romano, se falava no Império Cristão. A perseguição acabou, isso foi muito bom. O povo de Deus passou a poder proclamar a Jesus como Senhor e Salvador, sem ser impedido pelo Estado romano. O cristão começou a afirmar a sua fé livremente, mas por outro lado, meus irmãos, tivemos ali o início do que se conhece como sincretismo religioso. Já que ser cristão era algo totalmente ligado ao Estado, que agradava ao Estado, e se você a partir daquele momento dissesse que não era cristão, você estava contra o Estado, porque todos deveriam ser cristãos, então era como uma obrigação. Isso fez com que o paganismo adentrasse as portas da igreja santa e fiel a Deus, e agora estava pervertida e fiel não só a Deus somente, mas estava fiel agora ao Império Romano. Até aí tudo ok? Olha só, estou fazendo um resumo, tá? Estou aqui só assim, com um drone, dando uma passada por cima da história da igreja, tá bom? Bem rapidamente. E aí, com isso, meus irmãos, quando há a junção de Estado e igreja, então nós passamos a ter uma igreja o quê? Uma igreja política. Passamos a ter uma igreja com lideranças políticas. Passamos a ter uma igreja, então, que se envolve fielmente em política. E aí, então, a política tomou conta das lideranças religiosas e a disputa se estabeleceu dentro da igreja, levando, então, divisão em várias cidades, levando... trazendo o surgimento de lideranças religiosas que tinham pensamentos políticos diferentes, entendeu? Vamos dar um exemplo? Por exemplo, hoje, no momento que nós nos encontramos numa polarização, se você não é uma coisa, então você é taxado de outra, não é isso? Uma coisa meio louca, né? Quer dizer, então, que se eu não sou vascaíno, eu não posso ser fluminense, eu não posso ser tricolor botafoguense? Necessariamente eu tenho que ser flamenguista?
Como é que é isso, né? Então hoje nós entramos na era da polarização, ou você é uma coisa ou você é outra, né? Ou você canta para um ou você canta para outro. E naquele tempo era exatamente o que estava acontecendo, ou seja, de um lado igrejas se levantavam para apoiar determinado político e do outro, outra igreja se levantava para apoiar outro determinado político. E aí aquela corrente política que estivesse mais próximo do imperador, que fosse mais puxa-sacos do imperador, né? Era evidentemente a corrente política mais forte do tempo. E aí alguns se aliavam àquela corrente política em detrimento do outro lado. Mais ou menos como continua, porque a história, meus irmãos, não tem nada de novo na história. O Eclesiastes diz isso para a gente, não tem nada de novo debaixo do sol. A história ela vive em ciclos. As coisas sempre se repetem, sempre. Então não tem nada de novo nisso. Isso já acontecia naquele tempo. E isso trouxe divisão à igreja. Então em 604 depois de Cristo, o imperador romano chamado Focas resolveu então designar uma liderança centralizada, um único líder de toda a igreja. Meus irmãos, nós estamos falando até esse determinado momento da igreja que nós conhecemos como igreja católica. Ela era igreja cristã e com a junção com o Estado ela foi de forma lenta, mas gradual, se tornando aquilo que nós vamos conhecer daqui a alguns minutos no catolicismo. Tá bom? Então agora o imperador chamado Focas, ele quer designar um bispo para Roma. Então ele convida Gregório I a ser o bispo universal da igreja, mas Gregório não aceitou, porque para Gregório quem era o bispo universal da igreja era o Senhor Jesus, não eram homens. Em 607 então Focas nomeia outro bispo, chamado Bonifácio III, como bispo universal da igreja. Este aceitou o encargo e assim se deu historicamente aquilo que conhecemos como a instituição do papado. Temos aqui então a figura. Você pode dizer que Gregório foi o primeiro papa, apesar dele não ter aceitado, mas de fato mesmo, quem atuou de fato foi Bonifácio III. Se inicia então o desvio do evangelho e da pureza das escrituras. As heresias foram sendo incluídas na vida da igreja. Olha aí, culto aos mortos, purgatório, idolatria, confessionário, missa, a questão da transubstanciação, o culto a Maria e o culto aos santos. Então, ao longo de todos esses anos, a cristologia ela foi sendo deixada de lado, inclusive está entre parênteses aí, contra a divindade de Cristo. Risca isso aí, tá? Isso aí foi colocado fora do contexto, tá bom? A cristologia então foi atacada de todas as formas, atacada por teólogos daquele tempo, Ário, Pelágio e tantos outros hereges. E vários foram os concílios que cuidaram para manter a fidelidade ao senhorio de Jesus na igreja. Mas não só isso, vários se levantaram para estabelecer o entendimento de que a salvação era uma ação humana e não era uma ação só de Deus. E esses eram os problemas recorrentes na história da teologia. Mas Deus, meus irmãos, Deus é tão maravilhoso que Deus se moveu na história. E Ele então mexe na sua agenda novamente e várias coisas foram acontecendo até que a gente chegasse no tempo da reforma. É importante dizer que esse foi um período de grandes heresias. A divindade de Cristo era questionada, a humanidade de Cristo era questionada e vários outros problemas estavam surgindo. Aí você vai pensar, nossa, que povo herege. Não, meus irmãos. Na verdade, eles estavam fazendo as primeiras interpretações da Bíblia. Isso é comum, é normal. Quando você faz as primeiras interpretações de determinado texto, você vai cometer muitos equívocos, muitos erros. Porque na pressa de se estabelecer doutrinas, na pressa de trazer uma sistematização para a teologia, cometeu-se vários erros. E um dos principais erros daquele tempo foi dizer que Cristo não era divino, e foi dizer, por outro lado, que Cristo não era humano. Ou seja, essa união hipostática, sabe o que é união hipostática? Na teologia, vocês estudaram isso aqui lá nas aulas de teologia do passado. União hipostática é a união entre Deus
e o homem, ou seja, Cristo era divino, ele era Deus e era homem ao mesmo tempo. Ok? Então Jesus, ele tinha seus momentos de humanidade, como por exemplo quando ele chorava, mas ele tinha seus momentos de divindade, como ele disse lá para o centurião: a sua filha vive, ela não está morta. Então era Deus encarnado, como diz João, né? Era o Senhor, o Verbo ali encarnado. Então isso era questionado nesse tempo. Mas Deus, meus irmãos, ele se move através da história, e Deus então traz um movimento chamado de renascença entre os séculos 14 e 15, e a renascença acabou tirando o poder da Igreja Católica em determinadas áreas, nas artes, na economia, na ciência, na religião e na política, porque eram temas, eram áreas da vida comum, da vida do povo, que eram áreas ali que estavam ligadas diretamente à Igreja Católica. A Igreja Católica dizia o que tinha que ser feito em todas essas áreas, tá bom? Em 1450 nós temos aí um homem chamado Johannes Gutenberg, que foi o inventor da imprensa, e sem a imprensa a reforma não haveria sobrevivido, porque por causa da imprensa que Lutero conseguiu fazer tantos e tantos, copiar tantos e tantos escritos e distribuir para todo o povo alemão, e inclusive foi isso que trouxe a alfabetização à Alemanha. E aí então, meus irmãos, começa um movimento divino de Deus em toda a Europa, levantando homens que assumiram o papel de proclamar a importância das Escrituras. E aí vamos ter alguns atores que são importantíssimos na pré-reforma, que foi John Wycliffe na Inglaterra, John Hus na Boêmia, inclusive foi queimado vivo, Jerônimo Savonarola na Itália, e temos alguns outros, inclusive o que está aqui registrado, Martinho Lutero, que era um homem extremamente místico, religioso, um homem que se autoflagelava por causa dos seus pecados, um homem que confessava-se diante de Deus ou diante de outros monges ou de padres por horas e horas, porque ele entendia que a salvação vinha através do trabalho que ele iria realizar, ou seja, a salvação vinha através do esforço pessoal. Quando então um dia, fazendo a compilação das Escrituras, eles não tinham máquinas de xerox naquele tempo, né, meus irmãos? Então não jogava lá a folhinha na máquina de xerox e saia tudo pronto do outro lado, não. A compilação era, eles reescreviam os textos bíblicos para distribuir, só para uma elite, não para o povo. Então quando ele estava lá copiando Romanos, estudando Romanos, interpretando Romanos, ele se depara com esse texto, Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo viverá por fé. Ele falou: opa, então não são minhas ações, não são meus atos, não é a força do meu braço, não são as minhas escolhas, eu vivo então só pela fé e somente pela fé. Então seus olhos se abriram, as vendas caíram, as vendas dos seus olhos caíram, e ele começou então a entender o poder do Evangelho. A Igreja Católica nesse tempo, meus irmãos, vou correr um pouquinho, tá? Estava passando por uma tremenda crise financeira, e no tempo de Lutero o Papa era Leão X. Estava tão desesperado para terminar a Basílica de São Pedro, que ele enviou um homem chamado Johannes Tetzel à Alemanha para vender indulgências e arrecadar dinheiro para terminar a Basílica. Era a famosa venda de perdão de pecados por determinados períodos de anos, ou até mesmo para sempre, dependendo do quanto fosse pago. Sabendo disso, Martinho Lutero, então, que agora se deparou com Romanos 1,17, o que ele faz? Ele decide, então, colocar na porta da igreja de Wittenberg suas 95 teses. Ali era uma espécie de espaço cultural, um espaço de agenda, onde os padres, enfim, colocavam ali a agenda da igreja. Mas ele fez isso exatamente no dia 31 de outubro, véspera de 1º de novembro, que é o dia de todos os santos, exatamente para chocar a igreja. No dia 1º, quando chegou toda aquela multidão para entrar na catedral e orar pelos mortos, orar pelos santos da igreja, eles se deparam então com aquelas 95 teses ali pregadas por Lutero na porta de Wittenberg. Evidentemente foi um escândalo, né? E ali então, ainda que de uma forma precária, temos o início do que nós conhecemos como a reforma protestante. A partir de então, meus irmãos, outros nomes se levantaram pela causa das Escrituras, pela defesa das Escrituras,
foram perseguidos, foram humilhados, foram mortos na fogueira, foram mortos enforcados, aconteceram várias coisas, mas essa foi a resposta de Deus à doutrina do catolicismo. Então, diante de todo esse quadro histórico que nós vimos, vários pontos foram extraídos das Escrituras para formar aquilo que nós conhecemos hoje como os 5 solas da Reforma Protestante, os 5 solas das Escrituras, que nós podemos dizer assim, né? Para que os irmãos compreendam, nem Lutero e nem Calvino sistematizaram esses solas. Eles não escreveram, colocaram no papel. Nós temos aqui um pilar, uma base da igreja cristã, que são os solas. Eles não fizeram isso. Isso era uma colcha de retalho, isso estava solto no ar na história da igreja. Nós sabemos que a salvação é somente pela fé. Nós sabemos que as Escrituras são a base de toda a igreja, né? Então, só a Escritura. Nós sabemos que somente Cristo, só Cristo salva. Nós não temos mediador entre nós e Deus que não seja Jesus. Ele é nosso mediador, não é? A Deus toda a glória, a Deus todo louvor, e a salvação somente mediante a graça. Então, isso foram doutrinas que estiveram ali enraizadas em toda a reforma protestante. Foram doutrinas que chegaram para a igreja e ensinaram ao povo que era disso que a igreja depende. A igreja não dependia de Maria, a igreja não dependia de culto aos mortos, a igreja não dependia de indulgências, a igreja não dependia de nada da orientação de um papa, não. A igreja dependia da palavra, das Escrituras, e esses 5 solas estão registrados nas Escrituras através de textos bíblicos. Mas somente no século XX, meus irmãos, é que essa sistematização dos 5 solas se deu início. Por exemplo, em 1916, o Theodore Engleder, ele falou sobre 3 solas, isso não está aí na anotação de vocês não, tá? Ele falou sobre 3 solas. Ele falou sobre sola Escritura, sola Gratia e sola Fide. Em 1934, um outro autor chamado Emil Brunner falou sobre sola Gratia, sola Fide e a Deus toda a glória, né? A Deus toda a glória. Em 1962, Brunner, junto com Karl Barth, falaram também novamente sobre sola Gratia, solo Christus e solo Deo Glória, tá bom? E aí, por fim, estou passando rapidamente, por fim, em 1990, um autor chamado Rupp, E.G. Rupp, ele então pegou esses 5 solas e sistematizou e os entregou à igreja, ou seja, ele consolidou os 5 solas e o entregou à igreja e falou: toda igreja reformada deve ter os 5 solas como pilares da sua doutrina, pilares da sua teologia. Sem os 5 solas, uma igreja reformada deixa de ter os pilares e vai ruir. Nós temos aí, meus irmãos, o primeiro sola, que é o sola Fide, ou seja, exatamente por intermédio disso, desse sola, é que Martinho Lutero teve seus olhos abertos. Porque antes o catolicismo ele estava impregnado de ações humanas, ou seja, o homem ele consegue alcançar a salvação por méritos, pelo seu próprio esforço, pelas suas próprias ações, pela sua própria bondade. Temos, meus irmãos, na Igreja Católica algumas práticas que eles chamam de sacramento, algumas nós também chamamos de sacramento, como por exemplo o batismo. O batismo para nós é um sacramento. A Igreja Católica tem batismo, mas ela tinha também confirmação, eucaristia, penitência, unção de enfermos, ordem e matrimônio, e outras chamadas formas de piedades espirituais, como romarias, jejuns, vigílias, caridades e ofertas para Roma. Percebam bem que algumas coisas do catolicismo são aproveitadas pelo cristianismo, são aproveitadas pela igreja cristã, né? Jejum, o batismo é ordem para a gente batizar, não tem como fugir, o batismo está nas Escrituras. A questão do matrimônio, do casamento, são questões que de fato, a Eucaristia, que para eles, a Eucaristia é uma parte, né, da Santa Ceia, para nós é a Santa Ceia, mas a Santa Ceia deles ela é tomada com aquilo que se chama de transubstanciação. Ou seja, no momento da ceia, para eles,
verdadeiramente eles estão tomando sangue e comendo o corpo de Cristo. Para eles isso é verdadeiramente. Para nós é um memorial. Para nós o vinho ou o suco de uva, né, e o pão representam o corpo de Cristo. Por isso que você vê quem tomando o vinho lá na igreja católica? Só o padre. Você não vê os fiéis tomando vinho. Eles só recebem a hóstia. E eu não sei se é assim hoje, mas quando eu era criancinha pequena lá em Barbacena, eles diziam o seguinte: se você mastigar a hóstia, você está machucando o corpo de Cristo. Vocês sabiam disso? Não podia mastigar a hóstia. Era a hóstia aqui na pontinha da língua. Se você mordesse, você estava mordendo o braço de Cristo, a perna de Cristo, a cabeça de Cristo, você machucava Jesus. E o nome disso é o quê? Transubstanciação. Para eles, aqueles elementos que ali estão, eles se transformavam espiritualmente no corpo e no sangue de Cristo no momento da Santa Ceia. Interessante, né? Nós já temos um outro, para nós é um outro significado. Quem morresse sem essa vida de devoção era designado para o purgatório, mas ele tinha esperança. A esperança não estava em Cristo. A esperança de quem estava lá no purgatório. Gente, purgatório não existe não, estou falando segundo o catolicismo. Quem estava no purgatório tinha esperança de um parente. Se fosse uma pessoa ruim, ninguém ia fazer isso, ia deixar no purgatório para sempre, né? Mas se em vida você foi legal, um parente seu vai lá, faz o quê? Compra a indulgência, e dependendo do valor que você... Porque tinha indulgência de vários valores, tá? De 5, de 10, né? Era igual o pó, né? É igual o papelote de cocaína, né? É verdade, meus irmãos. Por quê? Porque era uma droga mesmo. Isso viciava o povo. A pessoa morria, e então o parente ia lá, não, tem que tirar o meu parente do purgatório. Ia lá e comprava indulgência de R$5, indulgência de R$10, indulgência de R$300, indulgência de R$300, ele era tirado para sempre do purgatório. Então havia essa diferença entre valores do purgatório. Né? E haviam valores que você tirava ele do purgatório e ainda dava um terreninho para ele no céu. Literalmente é isso que eu estou falando. Literalmente. Então, diante de todo esse quadro, o que era pregado ali, meus irmãos? Era pregado um falso evangelho. Um evangelho por obras. E aí então, quando nós olhamos para o sola fide, ou seja, somente pela fé, as Escrituras nos transmitem que somente pela fé nós somos justificados. Somente pela fé nós somos salvos. Somente pela fé nós somos agraciados por Jesus. Somente pela fé nós somos alcançados pela salvação. Então tudo é pela fé. Tá, tudo bem, mas Tiago vai dizer lá na sua epístola 2,17 que a fé sem obras é morta. Sim, a fé produz as obras. Isso é claro, é evidente, porque aquele que está em Cristo, ele realiza boas obras. Mas não são as boas obras que me levam a Cristo. E era isso que o catolicismo pregava. As minhas boas obras me levariam para fora do purgatório, me levariam para a salvação, para a eternidade. Então o sola fide diz para nós que somente pela fé. Nada além disso. Sola gratia, a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Somos salvos somente pela graça de Deus. Meus irmãos, nós não cooperamos em nada com a nossa salvação. Porque afinal de contas, nenhum de nós merecia a salvação. Então a salvação do começo ao fim é o dom soberano de Deus para os indignos e não merecedores. Ninguém pode estar diante de Deus e dizer: olha para mim e veja o que eu fiz. Olha como minhas obras são boas. Olha como eu sou um bom cristão. Olha as coisas que eu fiz. Eu mereço, né? Lembram lá de João e Tiago? Senhor, quando o Senhor voltar para o céu, o Senhor pode botar 2 cadeiras ao seu lado. De um lado fica um, de um lado fica o outro. A mamãezinha lá, né? Deles, né? Jesus olha para ela, olha para eles e pensa assim: coitados, não tem noção do que eles vão passar por causa do meu nome. Eles querem assentozinho ao meu lado, eles até vão ter junto com todo mundo, mas eles não sabem o que eles vão passar.
não têm a mínima noção do que eles vão passar. Então, Deus, meus irmãos, não é devedor de ninguém, muito menos em matéria de salvação. Temos o solos Cristos, ou seja, somente por Cristo. Olha o que diz Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então a salvação é somente por quem? Somente por Cristo. Um autor chamado Warfield escreveu certa vez: o poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesma, mas repousa no Salvador Todo-Poderoso. Ou seja, a nossa redenção é assegurada pela obra redentora de Jesus em sua vida, morte e ressurreição. Jesus é o único mediador entre o homem e Deus, como Paulo diz lá em 1 Timóteo 2, 5, 6. Ou seja, o solos Cristos, meus irmãos, no solo Cristos nós rejeitamos a mediação e a coordenação de Maria, que é ensinada pelos católicos, que Maria é a mediadora. Não, mediador entre nós e Deus é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ok? Outro sola, na outra página, sola a Escritura, somente a Escritura. Olha o que Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que acontecia no tempo do catolicismo? A palavra do Papa era a principal palavra. Ainda que ele confrontasse as Escrituras, a palavra dele era a principal. O costume e a palavra do Papa valia muito mais do que as Escrituras. E aí então nós temos o solo Escritura, que vai dizer para nós que o quê? A nossa base de fé e prática é a palavra. Se eu aqui do púlpito disser qualquer coisa que seja contrária às Escrituras, o que vai valer é o que está nas Escrituras, não o que eu disse. Por isso que a pregação deve ser fiel às Escrituras, para que a gente não venha se desviar da palavra de Deus. Ok? Existia um termo chamado naquele tempo de ex-cátedra, ou seja, o Papa tinha poder dele mesmo interpretar as Escrituras. Ou seja, ele interpretava as Escrituras da forma que ele queria. Então, se ele quisesse convencer o povo de alguma coisa, ele simplesmente se utilizava de uma exegese maligna, falsa, mentirosa, para enganar o povo. Isso acontece até hoje? Não, né? Nem um pouco, né? Não tem nenhum pregador aí pregando aquilo que não está na Bíblia, né? Graças a Deus, todo mundo prega o que está na Bíblia, não é? Porque a Bíblia, meus irmãos, ela é inerrante, ela é infalível, ela é a palavra de Deus, e somente ela é a palavra de Deus. Tanto é que todos os reformadores lutaram anos e anos para que as Escrituras chegassem na mão do povo, para que o povo fizesse também a interpretação das Escrituras, para que o povo fosse como os bereanos. Lembram lá dos bereanos, no livro de Atos? O que os bereanos faziam? Ouviam e depois iam, ó, e ó, o que ele falou está aqui não. Eles iam conferir, julgar o que era dito. Porque quando nós ouvimos algo, devemos julgar aquilo que foi dito. Então, os reformadores entendiam que o povo deveria ter a Escritura em suas mãos para fazer esse julgamento. Então, meus irmãos, não há governo que tenha mais autoridade que as Escrituras. As Escrituras são a nossa lei maior. O que for contrário a ela deve ser rejeitado pelo povo de Deus. É inadmissível que um crente, por questões ideológicas, políticas, artísticas, econômicas, filosóficas, sociológicas, étnicas, pessoais e outras mais, rejeite a verdade das Escrituras. Sola Escritura. Temos aí, meus irmãos, o soli Deo Glória. Como diz Paulo em 1 Coríntios 1, 26 a 29, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário,
Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que nem ninguém se vanglorie na presença de Deus. Por que a salvação é somente pela fé? Por que a salvação é somente pela graça? Para que ninguém bata no peito e diga: eu ajudei Deus a me salvar. Eu colaborei para que Deus me salvasse. Eu, desde pequeno, sou tão bonzinho, por isso que Deus me salvou, porque eu sou bonzinho. Então, para que isso não acontecesse, só lhe dio glória. Ou seja, a Deus, e somente a Deus, toda a glória. Tudo é para Deus. E Paulo continua o texto: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Tudo, portanto, é para a glória de Deus. Meus irmãos, eu gostaria de ter 2 horas para ir mais a fundo na questão dos solas, mas vocês têm aí um material sintetizado, resumido, mas um bom material para você ler várias vezes, né? Vai fixar um pouquinho da história da igreja resumidamente, e ao mesmo tempo você vai também fixar o que são os solas da igreja cristã. Concluindo então, meus irmãos, os solas formam a cosmovisão da igreja. Quando observamos cada um deles, nós sentimos segurança, pois identificamos a bondade e a misericórdia de Deus. E melhor é depender de Deus e sua palavra do que depender de nós mesmos. Alguma dúvida? Muitas, poucas? Não? Que bom. Então vamos orar. Já está próximo o nosso culto. Desculpe a rapidez, mas não tinha como ser diferente. Senão, como eu disse, não teríamos culto hoje. Ficaria aqui até 10h30 só falando a respeito, nos aprofundando um pouquinho a respeito disso. Tá bom? Semana que vem terminaremos a última lição do sofrimento de Jó. Sou eu que vou dar essa aula também. E aí estaremos fechando essa nossa revistinha. E vocês já vão receber a nossa nova revista para os próximos meses. Tá bom? Pai amado, Pai querido, obrigado por esse tempo, apesar de corrido, mas um tempo em que nós voltamos um pouco na história, estudamos aquilo que o Senhor trabalhou na sua igreja durante toda a história. Pai, abençoe nosso culto, que se iniciará daqui a alguns minutos. Abençoe-nos, Senhor, na tua presença. Que a tua graça seja derramada sobre nós nesta manhã. Usa teu servo, Pai, em toda a condução do culto, na palavra. Abençoe a vida dele, Senhor, que o teu Santo Espírito guie os passos dele aqui neste lugar. É o que eu te peço, e assim oro em nome de Jesus. Amém.